Tchetchelik. Não figura no mapa, de tão pequena e insignificante que é. Fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então, fui deliberadamente criada com amor e esperança. Só que não colei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Sei que meus pais me perdoaram de ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança. Mas eu é que não me perdoo. Eu era tão alegre que escondia de mim a dor de ver minha mãe assim, paralisada. Um dia, quando eu estava vestida de papel crepom, tudo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom nem rouge, a minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me depressa comprar um remédio na farmácia. Fui correndo, vestida de rosa. Fui correndo, perplexa, atónita, entre serpentinas, confetes, gritos de carnaval. A alegria dos outros o espantava. Quando, horas depois, a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou, pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. Quando a minha mãe estava grávida de mim, meus pais já estavam se encaminhando para os Estados Unidos ou Brasil. Ainda não haviam decidido. Pararam em Tchetchelik para eu nascer e prosseguiram viagem. Cheguei ao Brasil apenas com 2 meses de idade. Criei-me em Recife. Pernambuco marca tanto a gente que basta dizer que nada. Mas mesmo nada nas viagens que fiz por este mundo contribuiu para o que escrevo. Mas o Recife continua firme. Eu acho mesmo que viver no Nordeste, ou no Norte do Brasil, é viver mais intensamente e de perto a verdadeira vida brasileira. Minhas crendices foram aprendidas em Pernambuco. As comidas que mais gosto são pernambucanas. O Recife está todo vivo em mim. Assim que adquiri a maioridade, e com ela o direito de requerer a nacionalidade brasileira, apressei-me imediatamente a fazê-lo. Para isso escrevi ao chefe da nação, presidente Getúlio Vargas, a seguinte carta. Uma russa de 21 anos de idade e que está no Brasil há 21 anos menos alguns meses, que não conhece uma só palavra de russo, mas que pensa, fala, escreve e age em português, fazendo disso sua profissão e nisso pensando todos os projetos do seu futuro próximo ou longínquo, que não tem pai nem mãe e que por isso não se sente de modo algum presa ao país de onde veio, nem sequer por ouvir relatos sobre ele, que deseja casar-se com um brasileiro e ter filhos brasileiros, que se fosse obrigada a voltar à Rússia, lá se sentiria irremediavelmente estrangeira, sem amigos, sem profissão, sem esperanças. Não sou francesa. Este meu R é defeito de dicção. Dizem que simplesmente tenho a língua presa. O
uma vez esclarecida a minha brasilidade, digo-vos que não ter nascido bicho parece ter sido uma das minhas mais secretas nostalgias. Tentando pôr em frases a minha oculta e subtil sensação, eu diria, se pudesse ter escolhido, queria nascer cavalo. Talvez porque sou sagitário, metade bicho. Eu entendo uma galinha perfeitamente. Quero dizer, a vida íntima de uma galinha, eu sei o que é. As pessoas daqui, de Belo Horizonte, quero dizer, olham-me como se eu tivesse vindo direto do Jardim Zoológico. E eu concordo inteiramente. Ferreira Goulart, o poeta, falou o seguinte sobre o nosso primeiro encontro. Ao vê-la, levei um choque. Seus olhos amendoados e verdes, as maçãs do rosto salientes, ela parecia uma loba. Uma loba fascinante. Imaginei que se voltasse a vê-la, iria me apaixonar por ela. Há homens que nem em 10 anos me esqueceram. Há um poeta americano que ameaçou suicidar-se só porque eu não correspondia. E eu sempre me vejo a mim mesma pequena, fraca, desamparada na enorme casa da minha infância, onde ninguém me podia ajudar. Eu não me sentia absolutamente abandonada por Deus. Eu sou judia, sabia? Ai, mas não acredito nisso de judeu ser o povo eleito por Deus. Não é coisa nenhuma. Os alemães é que devem ser. Os que fizeram o que fizeram. Que grande eleição foi essa para os judeus? Mas há perguntas que ninguém me responderá. Quem fez o mundo? E o mundo se fez? Mas se fez aonde? Aonde? Qual era o lugar? E se foi Deus? Quem fez Deus? Em pequena, eu podia brincar uma tarde inteira com uma palavra. Por exemplo, a palavra lalande. É como lágrimas de anjos. Sabe o que é lágrimas de anjos? É uma espécie de narcisinho. Qualquer brisa inclina ele de um lado para o outro. Lalande é também mar de madrugada. Quando o sol não nasceu. Toda vez que eu disser lalande, você deve sentir a viração fresca e salgada do mar. Deve andar ao longo da praia, ainda escurecida, devagar, nu. Em breve você se sentirá lalande. Quando eu aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros. Eu pensava que livro é como árvore, é como bicho, coisa que nasce. Lá pelas tantas eu descobri que era um autor. Aí disse, eu também quero. Quando conscientemente, aos 13 anos de idade, tomei posse da vontade de escrever, eu escrevia quando era criança, mas não tomara posse de um destino. Quando tomei posse da vontade de escrever, eu vi-me de repente num vácuo. E nesse vácuo não havia quem pudesse me ajudar. Eu tinha que ser eu mesma a me erguer de um nada.
tinha eu mesma que me entender, eu mesma inventar, por assim dizer, a minha verdade. Mas uma coisa eu já adivinhava. Era preciso tentar escrever sempre. Não esperar um momento melhor, porque este simplesmente não vinha. Escrever sempre me foi difícil. Embora tivesse partido daquilo a que se chama vocação. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Pode-se, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Em adolescente, eu cansava de mandar meus contos, mas nunca publicavam. Eu sabia porquê. Porque os outros diziam assim, era uma vez, e isto e aquilo. E os meus eram sensações. Eram contos sem fadas, sem piratas. É que dados e factos me chateiam. Então ninguém queria publicar. Já adulta, decidi tentar mais uma vez, porque desde então eu havia mudado tanto, quem sabe agora estava pronta para o verdadeiro. Era uma vez. Perguntei-me em seguida, e por que não começo, agora mesmo? Será simples, senti eu. E comecei. No entanto, ao ter escrito a primeira frase, eu vi imediatamente que ainda me era impossível. Eu havia escrito. Era uma vez um pássaro. Meu Deus! A mais rara personagem literária do nosso mundo das letras. Não temos registro de uma estreia mais sensacional. O livro em seu conjunto é um milagre de equilíbrio. Perto do Coração Selvagem é o maior romance que uma mulher jamais escreveu em língua portuguesa. As críticas, de um modo geral, não me fazem nada bem. A do Álvaro Lins me abateu. Isso foi bom, de certo modo. Eu escrevi para ele dizendo que eu não conhecia Joyce, nem Virginia Woolf, nem Proust, quando escrevi o livro. Porque o diabo do homem só faltou me chamar representante comercial desses